Sim. Ah, sim. Não é assim, pô. Ai! Muito boa noite, você ouvinte do Fábrica de Louvores. Feliz terça-feira, dia 18 de fevereiro. Boa noite, Roque Fernandes. Aê, belezinha? Boa noite, Alexandre Camargo. Boa noite. Tudo preparado hoje pra gente falar de um tema bem polêmico aí no dia de hoje? O tema qual que é? Dízimo. Muito bem, espero que você seja feliz na sua abordagem. Na minha abordagem? Você fez um estudo completo aí, né? Olha, eu confesso a vocês que ao começar a estudar esse tema, fiquei mais interessado em continuar estudando, porque é um tema bastante bacana. Quando a gente começa a procurar saber mais da palavra do Senhor, que Ele fala sobre esse tema, você fica mais interessado em saber para a gente repassar a informação, Roque Fernandes. Como nós conversamos aqui um pouco tempo, você disse que a igreja, né? A igreja tá em dois tempos. Como que é aquilo que você comentou comigo? Eu acho que tem igreja antes da internet, tá dividida antes da internet e depois da internet. E isso muda o quê, Roque? Muda que hoje o povo tem muito mais informação, né? Hoje a gente consegue... Parece que você tá falando aqui também, deixa eu... Pode falar que o pessoal tá ouvindo. Deixa eu ligar você aqui. Antes a gente ficava refém de uma pregação local, do ministério local, de uma pregação só, às vezes, por anos, né? De uma liderança por anos. Hoje, como a gente tem tudo aqui, a gente tem... recebe mensagens, pregações, pontos de vista bíblicos do mundo inteiro, né? Então hoje o crente é muito mais informado. Hoje o crente entende mais de religião, entende mais de Deus e entende mais de política, justamente por causa da internet. Então hoje o pastor, quando um pregador, o pastor não é um pregador, ou o líder de um ministério, quando falou alguma coisa que está fora da realidade da Bíblia, o pessoal já rapidamente já saca que ele está falando uma heresia. Então, hoje nós temos o crente antes de internet e depois de internet. E isso é bom, não é ruim. Isso é bom porque a informação é rápida e também as introduções são variáveis, né? Temos vários pontos de vista para formar a nossa opinião. Exatamente. E acabou de entrar a Rosemary. Boa noite, Rose. Graça e paz a todos que estão iniciando a programação no Fábrica do dia de hoje, 18 de fevereiro de 2020. O programa de hoje é sobre dízimo. Dízimo quer dizer 10ª parte de algo a ser contribuído, dado pelos fiéis à igreja, que geralmente corresponde à 10ª parte dos seus rendimentos. No hebraico, malaser significa dízimo. Antigamente, era o imposto que era pago pelos fiéis à igreja correspondia à 10ª parte das colheitas, das vendas, dos animais, né? Que era dado por salário, Roque Fernandes. Naquela época, onde o povo foi necessário que Deus mandasse a Moisés colocar a ordem no parquinho, vamos dizer assim. Estava tudo bagunçado, o povo estava agindo totalmente errado aí na época do Antigo Testamento. Né? Na verdade, eu acho que você está querendo dizer... Deixa eu soltar Pode ficar à vontade. O que você está querendo dizer é que, na verdade, quando o dízimo foi estipulado, quando que ele foi ordenado por Deus? Exatamente. Isso foi na época das 12 tribos. Isso. Né, que se fala até que tinha 2 a mais, que eram... Não vou lembrar. As 12 tribos tomavam conta das suas coisas, das suas plantações, etc. E o templo da região, daquele local de Israel, nesse tempo, ficava abandonado. O tempo que foi Deus que mandou ser feito. Isso, e Deus, através do profeta, pediu para que a tribo de Levi cuidasse desse templo. E aí eles perguntaram, mas como é que nós vamos cuidar agora disso aí? Nossa plantação, nossa labuta aqui, nossa lida, como é que vai ficar? Aí Deus estipulou que todos os outros 11 ia tirar a 10ª parte da sua colheita, da sua plantação, dos seus bois, para essa turma que ia cuidar do templo. Isso acontecia uma vez por ano e era em alimentos, era feito com alimentos. Então, na verdade, antes dos levitas, era o povo de Eli, né? E eles começaram a fazer uma bagunça terrível lá. E foi necessário que se ordenasse
a tribo de Levi que cuidasse de toda a organização, limpeza, os recolhimentos para que houvesse louvor das músicas, tudo, era tudo como. E foi instituído essa. E eles pararam com lavoura, pararam com tudo e para cuidar do templo. Para que fosse organizado, era necessário acolher 10% de cada tribo para que fosse juntado isso, né? Mas era recolhido o quê? Dinheiro? Não, por quê? Por que não era recolhido dinheiro? Porque Deus e dinheiro não se combina muito, né? Não combina. Deus tem vários versículos. No Antigo Testamento, o que era dinheiro era as colheitas e os animais. Então se faziam trocas, né? Mas tinha dinheiro, Diogo, nesse tempo? Tinha dinheiro. Tinha, que era chamado de medalhões ou moedas. Isso, moedas, prata, ouro. Isso funcionava como dinheiro. O próprio Abraão, quando comprou o espaço para sepultar a esposa dele, ele comprou. Ele foi lá e pagou o espaço. E onde enterrar, terreno, né? Você falou. Ele pagou o terreno para enterrar a mulher dele. Então, antes disso, já existia todo esse lance de dinheiro. Entendi. O legal do dízimo, na época da lei, que era obrigado. Era obrigado a você fazer parte disso aí, porque a sua Deus parte. estipulou, né? Sim, porque senão era cada tribo, havia muitas famílias ali naquele local e era separado por tribos, e cada tribo tinha uma responsabilidade com o templo do Senhor, né? Com a parte do agradecimento, da gratidão, da adoração. Para manter que aquele templo fosse mantido, era necessário que cada um fizesse sua parte, né? Nos dias de hoje é a mesma coisa, Rafa Fernandes. Se você for ler lá em Malaquias 3, 8, 11, havia algumas atitudes erradas acontecendo dentro das tribos, né? Deixando de fazer o que havia sido determinado por Deus para Moisés, que se tornava a lei daquele espaço, lei daquele templo, lei daquele povo, né? Aí foi chamado de 10ª parte. E claramente, sendo chamado de 10ª parte, se deu o nome de dízimo. Hoje, então, caberia esse nome no tempo de hoje, Rafa Fernandes? Eu acho que não. Quando eu falo acho que não, eu não estou falando contra o dízimo. Muito pelo contrário. Eu só acho que as palavras, essa palavra se encaixava naquele tempo, naquele período, para a tribo de Israel, para o povo de Deus, e não para a turma de hoje. Para os povos judeus e não para os gentios. Isso. Nós somos gentios, né? Nós somos gentios, é isso? Somos gentios. Já ligaram pro Rock aqui. O Rock começou a falar de dízimo, já começou a ligar o dinheiro, já estão ligando aí. Tá aqui também no versículo 8 de Malaquias. Pode um homem roubar a Deus, Alexandre Camargo? Não. Entendo. Por quê? O homem roubar a Deus quer dizer que se eu não contribuir, eu estou roubando a Deus, é isso que está sendo. Então assim, em Malaquias diz assim, ó. Contudo, vocês estão roubando a Deus e ainda me pergunta se é nos dízimos e ofertas, dizia lá em Malaquias. O que acontece? O homem não pode roubar a Deus, porque nada é do homem. Nos dias de hoje, algumas denominações se apropriaram do que é do Senhor. Alguns líderes fazem propostas que irão trazer benefícios mediante ao ato de fé, que é dar o dízimo. É um ato de fé, um ato de gratidão, um ato de amor ao Senhor e à obra do Senhor. Mas alguns se apropriaram disso, e Malaquias está dizendo lá, para o povo rebelde, não para nós que estamos na graça, certo? No povo que estava na lei, o povo totalmente rebelde, caminharam com Cristo, receberam as bênçãos de Cristo e continuaram com a rebeldia deles lá. Deixaram de pagar as suas obrigações, que era para que todo mundo se beneficiasse delas, certo? Todo mundo, eu digo, todas as tribos ali se juntando, dando suas partes, todo mundo fazia com que a lei se fosse cumprida, como foi determinado por Deus por mediante a Moisés, certo? Então assim, não pode um homem roubar a Deus, por quê? Porque nada é do homem, tudo é de Deus, certo? Você concorda comigo? Ah, eu não dando dízimo, eu tô roubando a Deus. Não, você tá pegando somente aquilo que não é seu, não é um roubo, certo? Roubar a Deus, roubar vem de quê? De arrancar, usufruir, aliás, tirar de quem não é, aquilo que não é seu, né? Extrair aquilo que não é seu. Então não tem como você extrair o que é de Deus, não tem como você arrancar o que é de Deus. Nos dias de hoje acontece em algumas igrejas, as pessoas
não entregam seus dízimos e ofertas com a desculpa de que está sendo mal usado o dinheiro do Senhor, né? Mas o que diz a palavra sobre isso? Em Malaquias, ele estava falando para os judeus, não para os gentios, como o Roque Fernandes falou. O povo parou de ajudar nos proventos da casa de Israel, que eram os filhos de Eli, né? Eles começaram a desobedecer a Deus. Então eu posso dizer que há alguns filhos de Eli nas igrejas, né? Porque eles deixam de ajudar no trabalho do Senhor, nos mantimentos da casa do Senhor, jogando a responsabilidade para outros, que é a responsabilidade dele, né? Como era de cada um das suas tribos. Cada um, na época da lei. Nós vivemos na graça, nós não vivemos mais na época da lei. Então, como conversamos um pouco tempo atrás, poderia se mudar o nome, certo? Mas a palavra de Deus diz também que nós não podemos nem colocar e nem tirar. Se está escrito e é determinado, permanece o que está lá. Não devemos nem colocar nem tirar. E o que acontecia naquela época? O povo de Israel dizia assim: se algo dava certo, era Deus que abençoava. Se algo dava errado, era Deus que amaldiçoava. Então eles tinham medo de que o devorador destruísse as suas lavouras, matasse seus animais. E dizia assim: o Senhor nos amaldiçoou porque deixamos de cumprir com a lei, né? E hoje algumas denominações usam essa palavra: se você não der o dízimo, você será amaldiçoado, sua casa não será abençoada, faltará mantimento para sua casa. Acabou de entrar aqui, ó, Fernando Brito. A paz do Senhor, graça e paz, meus queridos. Cleito de São Paulo, Ivonete, Deus abençoe todos vocês. Nós estamos aqui falando sobre dízimo. E esse tema é muito interessante, não é, Alexandre Camargo? Porque no Velho Testamento fala-se muito do dízimo. Já no Novo Testamento não se fala do dízimo. Porque se mudou o sacerdote, se mudou da lei para a graça. Quem é o sacerdote? Cristo. Jesus veio e nos livrou da parte da lei e nos passamos a viver na parte da graça. E isso é bacana. É muito errado, algumas denominações, alguns líderes aí, alguns pastores, eles usam as passagens bíblicas para benefício próprio, como na passagem de Mateus 23, que diz assim: Jesus nunca foi contra a lei. Ele nunca foi contra a lei. Ele veio para que se cumprisse a lei. E a lei foi dada por Deus para Moisés, certo? Senão Jesus vinha e repetia a mesma lei de Moisés. Concorda comigo, Roque Fernandes? Sim, com certeza. Com certeza, né? Então, assim, o povo usa daquilo que não é para ser usado para benefício próprio. Aí sim entra a dificuldade de se entender o benefício e a obrigação de dar as ofertas e ao dízimo à casa do Senhor. Não é? Pode falar, Roque Fernandes. Então, mas hoje nos dias de hoje, isso foi estipulado lá para os israelitas, tá bom. Então hoje a gente não deve entregar o dízimo, é isso, filho? Não. Resumo, não. Então assim, mais à frente nós vamos saber o porquê que nós devemos continuar fazendo aquilo que foi ordenado, certo? Porque o que acontece? Tem gente que não dá o dízimo com a desculpa. Por exemplo, vou usar você como exemplo. Você é meu pastor, vou usar você. Você é meu pastor e a sua vida financeira é bem melhor do que a minha. Bem acima do que a minha. Um exemplo, mas aí eu dou a 10ª parte dos meus proventos para a igreja, mas a sua vida é mais abençoada que a minha. Aí eu justifico, eu não vou dar mais, porque a sua vida é melhor que a minha. O cara tem 2 carros e eu tenho um só. E ele acha que fazendo isso ele está correto. Primeiro, você não deve julgar o seu irmão e ninguém, porque você não tem poder para isso. Segundo, quem é você para saber o que Deus abençoa ou deixa de abençoar o seu irmão? Fica difícil. Mas os dízimos o cara entregue na época de Safira e Ananias. Então, eu vou te explicar. Ó. Naquela época da lei, os mestres pegavam esses proventos só para que eles se mostrassem em posição de honra, mas eles catavam dinheiro e faziam outras coisas que não era para a casa do Senhor. Eles faziam mercado, compravam coisas para vender dentro da casa de Deus. E isso acontece nos dias de hoje. Eles pegam o que é do Senhor e começam a vender, multiplicar com promessas de prosperidade. Safira, por exemplo, e Ananias vacilaram feio. Por quê? Eles não precisavam dar satisfação da venda do que eles tinham feito, mas como eles tinham a prática de dar as partes devidas ao templo para
que tudo fosse pago corretamente, funcionasse na casa do Senhor, eles acharam assim, vamos vender e vamos lá na casa do Senhor dizer assim, vendemos por tanto, damos aquela parte que eles vão acreditar em nós e ficamos com a parte melhor, além daquilo que é nos dado por direito. Mas só que o Espírito Santo de Deus não é enganado, cara. O que aconteceu? Foi lá e disse isso. Chegou lá, o sacerdote disse assim, mas por que você tem feito isso? Não é necessário que você fizesse assim. Você está fazendo por quê? E foi tirado a vida dela ali. E o outro que foi na segunda vez, que seria um dos dois lá, eu não lembro a ordem, se foi primeiro Ananias que foi, depois Safira. Chegaram lá, falaram assim, e aí, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente veio trazer aqui a parte, minha parte, porque a minha esposa trouxe a parte dela, e eu vim trazer minha parte. Mas a parte que eu vendi é essa daqui, tá aqui. Deixa eu fazer um comentário aí. Pode fazer. Nesse período o Espírito Santo era latente na igreja, ele agia muito na igreja, estava realmente agindo na igreja de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que provavelmente não tenha acontecido de novo. São palavras, né? Não sei se eu posso falar assim. Mas o que todos os proventos que vinham para a casa do Senhor naquele período em especial, todos os proventos, eles eram realmente assim, divididos de uma maneira correta, de uma maneira que agradava a Deus. Ele era dividido entre as viúvas, né? Porque nesse tempo a gente não pode esquecer que os homens iam para a guerra, morriam, barbaridade de homens, ficava um monte de mulher viúva. Então os proventos eram divididos com as viúvas, com os pobres, ninguém passava necessidade nesse período, ninguém. Sim. Na igreja ninguém passava necessidade. E com certeza até aqueles que não frequentavam, mas que estavam em volta, de repente também se aproveitavam disso, e Deus era bondoso para com todos eles. O Espírito Santo agia dessa maneira, era bom para todo mundo, que todo mundo entregasse a sua parte, e isso era distribuído. E Safira e Ananias mentiram, dizendo que vendeu um imóvel, um terreno por um valor e era outro, e entregou só uma parte. A parte da mentira. Uma parte da mentira. E aí o Ananias chegou com essa conversa, imediatamente ele morreu, e depois veio a esposa dele, a Safira, imediatamente, com a mesma história, imediatamente morreu também. Porque eles não mentiram para os homens. Isso, mentiram para Deus. O Espírito Santo. Mas eles foram informados assim, motivo, por que eles estavam morrendo. Isso. Por que vocês mentiram? A ideia deles mostraram que eles iam morrer naquele momento. É legal isso, é legal não, interessante, né? Olha, fala assim, você vai morrer por causa disso. Olha como esse tema mexe, movimenta muitas pessoas. Aqui o Fernando Bito tá dizendo. Mas não, deixa eu fazer uma pergunta agora. E hoje, a parte que cabe, que entra nas igrejas, como funciona? E hoje, é dividida entre os pobres? Então, aqui tá dizendo o Alexandre Vitor aqui, ó. Porque o pessoal de hoje justifica que não faz tal coisa porque não vivemos mais naquela época, porque hoje vivemos na graça, mas sacrifica algumas ações de algumas pessoas hoje em dia que eram erradas no Velho Testamento. No Velho Testamento, não sei se ficou claro. Ele tá perguntando por que as pessoas justificam. Depois a gente responde. A gente vai responder, ó. A palavra de Deus é clara, assim, ó. Digno é o trabalhador do seu trabalho. Ele é digno do seu salário. Ó. Digno é o trabalhador do seu trabalho. Não podemos vender o que não é nosso, certo? O que é de Deus é de Deus. O que é seu você pode vender. O que é de Deus não. É prática de algumas pessoas que vendem materiais em denominações, dizendo que se você comprar aquele material, algo vai acontecer de mudança na sua vida. Na época do Velho Testamento, não era para isso que era entregue os dízimos e ofertas. Era para que houvesse realmente o trabalhar funcionasse ali no templo do Senhor. Isso é para que houvesse mantimento. Mantimento vem de alimento, não vem de rendimento. Rendimento é dinheiro. Eu te dou o dinheiro aqui, ó. Naquele período. Isso, naquele período. Eu te dou 10 mil e daqui a um mês eu quero o rendimento desses 10 mil. O rendimento é isso. Rendimento vem de dinheiro. Mantimento vem de alimento, animais, plantações. Você pode reformular a sua pergunta de novo para me te responder? Reformula aí, porque eu fui ler o que o Fernando falou ali. Reformula para mim. Eu? Você quer o Fernando? Não, Fernando, dá um tempo aí, você tá. A gente vai falar o que ele perguntou ali. A pergunta é, e hoje? Como que você acha que está as igrejas hoje? Claro que eu sei que não está nem perto das igrejas lá dos primórdios do Evangelho, que nesse período, como eu falei, o Espírito Santo agia muito na igreja,
e tudo era dividido entre os pobres e as viúvas. E hoje, é claro que a resposta é bem clara, tem ministérios que usam dessa primícia que é dízimo, desse andamento, para enriquecer seus líderes e enriquecer os seus diretores, a organização. Mas o pobre, para você ter uma ideia, a gente pode clarear e falar mais ou menos assim. Hoje um pastor de uma determinada igreja grande, ele não sabe nem quem é o faxineiro da igreja dele. Ele não sabe nem o nome do faxineiro. Ele não sabe nem o nome do membro que chegou. É porque o interessante para ele é o que entra. Então ele não está preocupado em dividir o que entra. Claro, isso é evidente. Mas existe muita igreja boa que leva o trabalho a sério. A nossa igreja que a gente frequenta é uma igreja séria, faz um trabalho bonito, um trabalho sério, um trabalho de missões, que é muito importante. Então tem igrejas boas que tratam o dízimo com respeito, e isso vale a pena. Por isso que o evangelho vale a pena. Então, eu vou responder aqui a pergunta do Fernando. Ele quer saber por quê. Olha, ele quer saber por que o pessoal de hoje justifica que não faz tal coisa porque não vivemos mais naquela época. E é o que eu falei, Fernando. O pessoal, eles... Você lendo na frente, você vai entrar na... Então, o que acontece? Quando Jesus, quando mudou-se o sacerdócio, mudou-se a lei. Porque nós não passamos mais a viver pela lei, mas sim pela graça. Então, assim, por que se dá o dízimo depois de Jesus Cristo? Por amor a Cristo, por gratidão, por adoração ao Senhor, não por obrigação. Naquela época, era obrigado, porque era necessário, eram muitas pessoas e o templo era um local centralizado de ajuda. Era, por exemplo, assim, nós temos um templo no meio das 12 tribos e todas as ajudas que eram necessárias para as tribos eram buscadas naquele templo. Então era necessário que trouxesse ajuda para o templo, para que fosse dividido por igual. Hoje em dia, o que acontece, Fernando? Você disse aqui que naquela época, porque hoje vivemos na graça, mas sacrifica algumas ações de algumas pessoas hoje em dia, que eram erradas no Velho Testamento. Porque o povo se engana por causa de ordenanças humanas. Porque se você for buscar pela palavra o que diz sobre isso, é simples. Eu vou te dar um exemplo aqui. O rei Naamã, doente, certo? Foi atrás do profeta Eliseu e falou assim: eu quero que você vá lá e ore por mim, fale com o seu Deus para me curar, eu vou pagar tanto para você. O profeta disse: eu não vou receber nada, porque quem vai fazer o milagre não sou eu, e sim Deus. Aí o rei falou assim: então tá bom, o que você quer que eu faça? Mergulha aí no Rio Jordão 7 vezes. Aí Naamã: você está de brincadeira, eu ia te pagar, você mergulha 7 vezes, Deus está mandando você mergulhar. E na 7ª vez ele foi curado. Só que o empregado do rei, do Eliseu, foi lá receber o valor que o rei tinha oferecido para o profeta. O que aconteceu? Ele herdou aquilo que era a doença do rei Naamã. Então o que acontece que hoje em dia as pessoas, você perguntou que as pessoas sacrificam, não? Se você foi bem claro, você foi claro sim. Pessoas justificam por erros de outros que eles não devem continuar sendo gratos ao Senhor e sendo amorosos em suas contribuições. Eles justificam, por exemplo, assim, vamos dizer, o meu pastor tem uma vida superior à minha porque eu dou o dízimo. Quem és tu para dizer isso? Se tem como comprovar esse tipo de ação? Não, temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor diz que o trabalhador é digno do seu salário. Aqui o Cleito está dizendo: cada um contribua segundo propõe o seu próprio coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. É o que nós vamos falar aqui mais para frente. Deus ele aguarda o que você dá de coração com alegria, não por obrigação. Eu ganho tanto, eu vou ter que dar tanto. Né? Pode fazer. Essa história de Naamã que você contou aí? Sim. Essa história de Naamã é uma prova, a cura de Naamã e a lepra passando pelo empregado dele, é uma prova que Deus não faz nada por dinheiro. Exato, né? Exato. E Deus não quer o seu dinheiro. Não. Está claro. Ele quer só gratidão, alegria, adoração. Sim. Então quando Naamã perguntou: eu vou pagar, eu quero pagar. Quero pagar. O profeta falou: não, eu não vou receber. Deus não está te cobrando nada. Eu não vou receber. Mas o zoião do empregadeiro falou: opa, dá esse dinheiro para mim. Aí ele pegou esse dinheiro, automaticamente também pegou toda a lepra que estava no... O que acontece hoje em dia, por que as pessoas justificam? Eu não dou dízimo porque eu não estou na lei mais. Porque é uma desculpa humana para que não seja feito conforme a palavra de Deus diz que tem que ser feita. Mas então a palavra de Deus te obriga a fazer. Não, ela diz: de graça dai,
De graça você receber, de graça você dá. Para que, como o Rock falou, tem as viúvas que necessitam de ajuda, tem pessoas enfermas, né? Tem pessoas menos providas nas igrejas que necessitam de ajuda para... Paulo, nas suas andanças, precisava de dinheiro para se manter, e as igrejas ajudavam Paulo, onde ele estava, na cidade que ele estava, mandava para que ele se mantesse, né? Então a igreja, parece que a igreja de Corinto ajudava para ele se bancar. Ou seja, era um missionário no campo e precisava de ajuda e a igreja estava ajudando. Então, se você não colabora hoje na igreja, como que o evangelho vai andar? Né? Sendo que o próprio Paulo precisou dessa ajuda lá na frente. Deus conhece o coração de todo mundo. Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração. Eu só acho que a palavra dízima não se encaixaria nos dias de hoje. No dia de hoje. Né? Eu acho que se encaixaria mais oferta. Isso é o meu ponto de vista. Porque o dízimo foi estipulado para se cumprir a lei. Israel, para cuidar do templo do Senhor. E esse período passou. Eu não sou israelita. Eu acho que nenhum aqui é israelita. Então, isso não foi para mim. Isso não foi para os gentios da época. Os gentios eram todo aquele que não pertencia às tribos. Então, meu amigo, hoje eu contribuo porque o Senhor disse. Jesus disse que se contribui com alegria. Né? Contribua com alegria que... Deus se agrada se você dá com alegria. Fernando, eu espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Não sei se a gente conseguiu também ser claro na resposta. Por exemplo, então é muito perigoso você receber por obras feitas pelo Senhor. Você concorda comigo? Porque lá o empregado lá, o zoião lá do senhor Eliseu, foi receber pelo que Deus tinha feito pelo rei. O que aconteceu? Ele herdou a lepra. Né? E certamente a Bíblia não diz que ele foi curado depois disso, então certamente ele morreu. Em Isaías 56, 11 diz assim, ó, para aqueles aí, eu vou responder para você, Fernando, sobre as práticas que são sacrificadas, né? Agora eu vou dizer aqui, ó, Isaías 56, 11, aqueles que fazem errado, tá? São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura suas vantagens próprias. Esses fazem errado. Então eles conseguem enganar algumas pessoas que não procuram saber realmente o que a palavra diz sobre isso. O Rock disse aqui que poderia ser outro nome o dízimo, porque foi instituído na época da lei esse nome. Rock, a minha opinião é assim, mudando o nome não muda as ações. O que tem que ser esclarecido é o porquê se dá e para que se usa, né? Vamos dizer que eu posso mudar o dízimo para Roque Fernandes, Alexandre Camargo, Diogo Borges. Mas é que quando dá a palavra dízimo, como se fala em 10ª parte, então fica aquela obrigação de 10ª parte. Da porcentagem, você disse. Porcentagem. Então, a lei não salva ninguém. A lei não salva ninguém, certo? A lei não salvava ninguém e também não salvava ninguém. Vivemos pela graça, no amor de Cristo. Aí sim, Cristo salva sim. Em Hebreus 7, 12, que aí começa a mudar a situação. Por quê? Pois diz assim, ó, pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Então, Roque, como você disse que poderia ser mudado o dízimo, o nome do dízimo, também eu concordo aí nessa aqui, passagem de Hebreus 7,12, que quando Jesus veio, se mudou da lei para a graça, né? E que já não era mais obrigatório que você desse o valor estipulado por Deus, por intermédio de Moisés, a porcentagem de 10ª parte daquilo que você recebia. Também aqui, ó, o dízimo, ela não te dá o direito de entrar no céu, não te dá direito de prosperidade e nem de salvação. Você concorda comigo, Alexandre Camargo? Também não te leva para o inferno, tá entendendo? O dízimo era instituído para que fosse cumprido uma ordem em todas aquelas tribos que estavam todas juntas no mesmo lugar e que buscavam refúgio, ou como que eu posso dizer? Mantimentos dessa época aí, João? Isso, mantimentos. Então buscavam ajuda no templo, então tinha que ser dividido por igual para que fosse dividido as ajudas por iguais também, certo? Concorda comigo? Nós somos em 3, eu dou 10, você dá 5, o Rock dá 3, tá injusto comigo, porque eu dei 10, certo? Então era ordenado assim na lei. Mas quando Jesus Cristo veio, passou a mudar isso, porque é pela graça. Então, pela graça você dá com alegria, com gratidão, com adoração ao Senhor. Então, o que acontece, Roque? Então, então se eu não dá 10%, eu estou roubando a Cristo. Porque você der com alegria,
o Senhor recebe. Ele conhece seu coração. É um ato de fé ao Senhor. Ajuda na casa do Senhor, né? Aquele tempo quando ele fala isso, você tem o versículo aí, mano? Sobre roubando ao Senhor? tem sim, já vou procurar aí, você coloca aí, vamos acompanhar. Sim. Na verdade, nesse tempo, a turma lá que tem da lei, eles davam algumas coisas, entre elas o cominho, eu lembro bem dessa palavra, o cominho. Eles davam 10% disso e não davam 10% de outras coisas, né? Então... vamos dizer do produto menor, né? Do produto menor. Com certeza. Vamos dizer assim, a colocação. Uma coisa não dava outra. Então Deus falava que eles estavam roubando. E vocês ainda perguntam pra mim se vocês estão roubando o dízimo a oferta do Senhor, né? Assim que o Senhor coloca. Aqui tá aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Eu acabei de ler aqui em Malaquias 3:8, versículo 8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam com afirmação no dízimo ou oferta, Senhor. Eles perguntavam afirmando, eles já sabiam que estavam fazendo errado, né? Então o homem não pode roubar o que não é dele, o Roque Fernandes. Exatamente, por isso que quando Deus faz um milagre, faz uma bênção, aí muita gente tem uma denominação que cresce e tenta tirar dinheiro da igreja toda por causa do milagre, ou para ganhar um milagre, e isso com certeza não é de Deus. Então eu quero te perguntar, quem trabalha na casa do Senhor, como os pastores, tem direito a receber? É justo. Por quê? Porque é justo, porque o Senhor diz em Romanos: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. O Senhor não quer nada, ele não quer nada de graça. O Senhor, ó, de graça dá, de graça receber, ele te deu de graça, você dá de graça, não por obrigação. O pastor que trabalha na casa do Senhor, ele tá trabalhando lá e ele vai comer o quê? Ele vai pagar os seus tributos da onde ele vive como? Certamente ele tem que receber pelo trabalho prestado. Você concorda comigo? Está escrito lá em Romanos 4:4 que o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, sim, mas como dívida. Se ele trabalhou, ele tem que receber. Concorda comigo, Roque? O que acontece hoje muito nas igrejas, pessoal? Eu não vou dar o dízimo porque eu acho que o salário do pastor é muito alto. O salário do pastor, eu não ganho isso no ano, né? E aí o povo se engana. Diz em Provérbios 14:23, ó, todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Não adianta nada, certo? Você não cumprir o que Deus determina. Eu vou tocar uma música aqui e já voltaremos com o programa Dízimo, Fábrica de Louvores 2020, bombando aí as informações, trazendo temas para que nós possamos discuti-los e entrar em um entendimento conforme a palavra do Senhor diz, tá? Nada que nós três aqui falamos ou determinamos, tá? Nós buscamos na palavra e oramos bastante para que não façamos somente o que nós entendemos por certo entregar a vocês, tá bom? Vamos de Roque Fernandes, daqui a pouco retornaremos com Fábrica de Louvores. Acordei, hein? Que peso, aí sim. Desligaram a luz lá de casa, mas a água ainda tá meio banho. Introduzo um sono mais cedo, querendo controle dos sonhos, voar entre os ipês e os querubins, voar entre os ipês e os querubins. Estou vendo a porta do céu, está aberta e eu posso entrar. Lá está o comandante dos sonhos, clareando o imenso lugar. Voar entre os ipês e os querubins.
seus sonhos. Só o comandante de lá não religaram a luz lá de casa. Então à noite eu volto a sonhar, voar entre os ipês e os querubins, voar entre os ipês e os querubins, voar entre os ipês e os querubins, voar entre os ipês e os querubins. É isso aí, Fábrica de Louvores retornando aí ao tema dízimo. Muitas pessoas estão perguntando pra gente algumas coisas e a gente tá com um monte de coisa para falar aqui, ó. Aqui em Deuteronômio 12:32 diz assim, ó: apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordenar, não lhe acrescentem nem tirem coisa alguma. Então assim, o que tá escrito na palavra do Senhor, nós devemos continuar a fazer. Devemos continuar a fazer porque já está escrito, não devemos nem colocar nem tirar. O dízimo é um ato de fé, um ato de gratidão, de adoração ao Senhor, tá bom? Lembre-se que aquele que semear pouco, também colherá pouco. E aquele que semear com muita fartura, também colherá com fartura. Tá lá em 2 Coríntios 9, 6, 7. Ah, Diogo, então se eu dar o dízimo, eu vou ter mais do que eu dei? Como está dizendo a palavra, se eu plantar uma banana, vai dar do que eu plantei, certo, Roque? Certo, mas isso mostra mais uma vez que naquele período se falava em alimento. Em alimento, em mantimento. Em mantimento. Isso, falava, né? Exatamente. E quando Deus disse que abençoava, é porque não ia chover mais, os gafanhotos não iam comer a roça dos cabras. Então, Deus ia abençoar. Quanto mais eles dessem, Deus ia abençoar, ia fazer frutificar a plantação do. Então, eles acreditavam assim, que se eles dessem a parte determinada pela lei, que a chuva viria no tempo certo, que as plantas permaneceriam verdes e seus animais se alimentariam sem problema nenhum. Mas se eles não dessem, que o Senhor amaldiçoaria eles, né? Aqui no versículo 7 de 2 Coríntios diz assim, ó: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus sabe justamente o que você está fazendo quando você dá a parte que você dá para o Senhor. É necessário que você ajude a casa do Senhor. Por quê? Porque o cristão, ele também precisa cumprir com as leis daqui. Porque nós temos impostos, temos água, luz, o local, é necessário que haja manutenção para que nós tenhamos um conforto e segurança também na casa do Senhor. O templo é um local de encontro, de comunhão de todos. Porque o Senhor habita dentro dos nossos corações. Mas nós vamos lá no templo, louvamos ao Senhor no templo e confraternizamos com os nossos irmãos, né? Temos comunhão, matamos saudade, abraçamos e falamos das obras maravilhas que o Senhor faz. Em 1 Timóteo 6 diz assim, ó: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muito sofrimento. Então assim, se você amar o dinheiro, você passa a fazer coisas erradas, né? Passa a fazer coisas erradas. O que foi lá? Não, Deus fala isso. Passa a fazer coisas erradas. O que acontece? Melhorar o áudio. Melhorar o áudio? Não precisa não, eles estão pegando bem o áudio aqui, não tá? Tá colocando mais próximo daqui, mas a pessoa não reclamou. Então assim, aqui em 1 Timóteo 6:10 diz que quem ama o dinheiro é a raiz dos males do seu coração. Aí você vai deixar de adorar o Senhor, ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Atos 4:32-35 diz assim, ó: ser generoso em suas ofertas é um sinal de gratidão. Os primeiros discípulos davam muito mais que o dízimo. Então assim, se você é grato ao Senhor pelas maravilhas que Ele faz, o porquê você não ser grato por isso? Por que você não agradecer ao Senhor com seus proventos?
Ah, mas eu tenho que dar 10%. Não precisa só ser 10%. Você pode dar muito mais do que 10%. Porque a obra do Senhor, ela necessita de ajuda, né? Imagine só você chegar numa igreja hoje em dia e os instrumentos são ligados à energia, né? E os cultos são durante o dia e durante a noite. Mas não tem energia para que você faça o culto, os encontros à noite. Hoje temos a internet, como o Roque Fernandes disse. É necessário que se pague uma empresa para transmitir o sinal dos cultos. Então é necessário que você ajude na casa do Senhor, não é, Roque Fernandes? É isso aí. Se você frequenta uma igreja, meu irmão, se você é cristão, contribua, porque se você não contribuir, é quase impossível levar o evangelho pelo mundo afora. E se você usa um determinado espaço tem os custos, todos os custos possíveis. Então você tem que contribuir sim. Se você ama a Deus, você tem que contribuir sim. Agora, realmente naquele período, se falava em alimento e não em dinheiro. Isso eu não abro mão porque está escrito. Sim. Tanto é que Deus e o dinheiro, quando Deus fala que o dinheiro é a raiz de todos os... Quando Deus fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, você vê que quando ele estipulou o dízimo, Diogo, quando ele estipulou o dízimo, teve uma tribo, como você já contou a história, as 12 tribos, uma delas, 11 bancavam uma para cuidar do templo, tá? Mas tinha uma delas que estava longe da tribo de Levi. Aí eles perguntaram para o profeta, como que eu faço para levar um feijão nas costas para levar lá para a tribo de Levi, porque tá longe o negócio. Aí foi dito o seguinte, a ordem foi o seguinte, você vende a sua plantação que você vai levar, os mantimentos, venda isso, venda. Quando chegar perto da tribo de Levi, você não entrega o dinheiro, tá aí, a gente vai achar o versículo e vamos te mostrar. Você não entrega o dinheiro, você recompra os mantimentos e entrega para a tribo de Levi os mantimentos, não o dinheiro. Por que Deus falou isso? Por que isso foi dito para o profeta transmitiu? Porque Deus sabe que o dinheiro é a raiz de todos os males. Uma outra prova, quando o menino rico lá falou para Jesus, o que eu faço aí para te seguir? Uma das coisas que Jesus falou para ele, para a gente resumir, falou para ele, dê o que você tem, seu dinheiro todo aos pobres aí, vem comigo. Ele virou as costas e caiu fora. Aí foi onde o Senhor falou, é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha, que o buraco da agulha na verdade era só uma pedra que não passava camelo naquele tempo, não tem nada a ver com essa agulhinha que você tem aí hoje de costura, viu? Mas enfim. Era uma comparação. Eles falavam, era sempre na notória da proporção. E aí é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por causa desse rapaz, né, que virou as costas e caiu fora quando falou que era para distribuir. Isso prova que Deus e o dinheiro não andam juntos dessa maneira que você acha. E da maneira que você vê igrejas pedindo, implorando, exigindo que você dê enganando todo o seu dinheiro, enganando porque... A gente chama de estelionatários da fé, está cheio, perigoso, tá cheio. Perigoso. Mas eu volto a falar, quando eu digo isso aí, eu também digo outra coisa. Tem muita igreja boa, muito ministério bom, muito líderes bom, realmente cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra, tá? Mas preocupado realmente em levar o evangelho, de distribuir para missões, né? De envolver o povo de Deus de uma maneira que ao menos chegue perto daquele período lá em Coríntios, onde o Espírito Santo trabalhava de tal maneira que inclusive tem essa passagem de Ananias e Safira, que é um testemunho que quem é crente vai conhecer essa passagem, que vê que realmente era importante você levar os mantimentos naquele tempo para bancar viúvas e pobres, e hoje também não é diferente. Hoje a gente consegue levar alguma coisa para a igreja, para que a igreja possa se organizar e distribuir isso pelo mundo afora. É igual naquela época, através de missões. É um local onde se buscavam a ajuda. A igreja nada mais é um local de tratamento das pessoas. De organização. Então assim, a igreja... Lugar de adoração. A igreja tem que ser honesta. A igreja tem que ser honesta. Deus é adorado através desse dízimo que você leva, dessa oferta que você leva. Como que uma igreja pode ser honesta se ela não tem como pagar suas contas e seus tributos?
né? A humanidade que vive no pecado fica esperando a falha da igreja, né? O que acontece, alguns pastores aí que usufruem do que o Senhor coloca nas palavras e eles distorcem tudo e acabam envergonhando o evangelho. Tem que sim contribuir sim para que o evangelho Hoje seja... não tem como a gente levar um saco de feijão no banco para pagar a luz, né? Se paga, exatamente. Então, tem que levar Como você vai dinheiro. pagar, por exemplo, hoje um templo ele necessita de segurança, de parte de bombeiro, parte eletrônica, parte de hidráulica, né? Que mais? Funcionários para que o templo seja cuidado por eles, né? E tudo isso faz parte do evangelho. Para que isso funcione, é necessário que você leve a sua ajuda à casa do Senhor. Não que Deus precise do seu dinheiro. E a obrigação do membro crente, que se diz crente, que está na igreja, que confessa sua fé, a obrigação dele é fiscalizar a igreja, os líderes, fiscalizar o dinheiro que entra, ele tem que acompanhar isso de perto. Sim. Tá? Não é só simplesmente dar e virar as costas e ir embora. Não, você entrega a sua oferta e fiscaliza para que realmente esse dinheiro chegue a quem precisa, que o evangelho vá mais longe, vá onde Deus quer. Né? Por exemplo, em 1 Coríntios 7:23 diz assim, ó: somos servos do Senhor Jesus, não escravos de homens. Em Gálatas 5:1, e foi para a liberdade que ele nos chamou. Então assim, ó, quando você acha, alguém disser para você que você é obrigado a fazer, você já não está seguindo o que o Evangelho de Cristo diz, certo? Você foi chamado para ser livre, mas você precisa ter responsabilidade, porque você é o mordomo da casa do Senhor. Você já parou para pensar que nós, quando nascemos, já temos a tendência de achar que somos dono de tudo? No entanto, a Bíblia deixa claro que Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas. Na criação, o Senhor nos deu o domínio para a administração, o que lhe pertence. Já pensou que você é o administrador dos recursos de Deus e que Ele requer fidelidade da sua parte? Já pensou nisso, Rod? O Senhor, Ele é dono de tudo, mas você é o administrador, Ele permitiu que você administrasse as coisas dele, então você tem que ser fiel na administração das coisas do Senhor. E o que acontece muito em algumas pessoas é que eles pegam a administração para si próprio, né? Para levá-los a eles a patamares de honra que eles acham que estão sendo honrados, né? E acabam distorcendo o evangelho do Senhor. Afinal, todo administrador possui privilégio, certo? Então nós temos privilégio de ser administrador das coisas do Senhor, mas também responsabilidades, né? Você tem que ter responsabilidade com as coisas do Senhor. O universo é propriedade de quem? De Deus. Deus é dono de tudo. Em Colossenses 1:16 diz: todas as coisas pertencem a Ele, pois Ele é o Criador e responsável pela manutenção da vida. Também está em Salmo 145. Graças a quem obtemos nossos bens? Está lá em Deuteronômio 8, 17 e 18. Deus é quem nos dá força e sabedoria para adquirirmos riquezas. Então tudo que possuímos pertence a quem? Pertence a Deus. Por isso somos mordomos. Por isso somos mordomos de Cristo. Em Gênesis 1, 28, 2 e 15, Deus dá a confiança de você, homem, você, irmão, você, meu querido, de gerenciar tudo que é de Deus. Você pode gerenciar, mas com responsabilidade. Você tem direito dado por Deus. Foi dado por Deus o direito de você gerenciar as coisas que o Senhor criou. Então assim, nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, quando dizemos assim: não daremos ao Senhor o que é do Senhor. Porque assim, você não está furtando o Senhor, você está deixando de obedecer e ajudar a quem necessita. Certo, Rock? Qual a finalidade do dízimo no Antigo Testamento? Eram destinadas à manutenção das tribos, certo? Os levitas eram líderes espirituais e responsáveis pelo serviço do santuário, do local. No Novo Testamento, o dízimo é para empregar, para manter os pregadores do Evangelho. Em 1 Coríntios 9:14. Então, os pastores, aqueles que trabalham na casa do Senhor, a secretária da igreja, a faxineira da igreja, os bombeiros que fazem manutenção no templo, os eletricistas, aqueles que transmitem os cultos na casa do Senhor, né? Alexandre Camargo trabalha com coisas digitais, né, Alexandre Camargo? Então, essas pessoas trabalham na casa do Senhor, né? Então,
o dízimo no Novo Testamento é para isso. No Velho era para que houvesse como que fala, Roque? Houvesse manutenção no templo da lei, entendeu? O que Deus diz a respeito de quem não oferta nem devolve o dízimo, está lá em Malaquias 3, 8 e 10. O verso afirma que pode, por ser forte para alguns, mas quem não é fiel a Deus nesse aspecto retém o que não pertence, tá? Ele retém o que pertence a Deus. Aquele que não faz, né, não contribui. Então assim, o Senhor não te obriga a contribuir, mas se você tem gratidão ao Senhor, adoração ao Senhor e crê que o Senhor é digno de tudo isso, faça com alegria, faça, tá bom? Não fique preocupado não com o que estão fazendo com isso, porque isso será, na hora de dividir o joio do trigo, isso pertence ao Senhor, não a nós que somos humanos, tá bom? Isso é importante. Porque vai acontecer, isso vai acontecer, entendeu? Então faça. Não na tarde da fé, mas... Tem gente que vende coisas absurdas, dizendo que o Senhor determinou, que o Senhor impôs. Não creia, olha, o Senhor não vende nada, o Senhor não te dá nada para você trocar com o Senhor ou barganhar com o Senhor. De graça receber e de graça dai, tá bom? Fidelidade, tudo pertence a Deus, nem a nós mesmos somos de nós, sabia? 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que não sois de nós mesmos? Então assim, nem o seu corpo é de você mesmo, Rafael. É do Senhor, porque é Ele que te criou. Ele é o Criador de todas as coisas. Somos mordomos. E isso envolve o uso de sabedoria e fidelidade agregado à vida que Deus nos dá. Propósito do dízimo e oferta. O dízimo é sagrado, santo. Ele pertence a Deus. Está em Levítico 27, 30 a 32. Por isso não damos o dízimo, mas sim devolvemos o que é de Deus. Roque Fernando. Devolvemos o que é do Senhor. O dízimo deve ser entregue à igreja, porque a igreja precisa, né, de cuidados, como também era na lei, né, para que houvesse ordem na casa do Senhor. Então seja grato ao Senhor, tá bom? Continue contribuindo, né, na casa do Senhor. Continue. Fiscaliza, contribua e fiscalize. O seu pastor, porque sua igreja. Missionários não conseguem viajar com um pacote de feijão e um pacote de arroz. Eles necessitam da ajuda financeira para as suas viagens, seus cuidados aonde eles estão. Onde às vezes nós não vamos e eles estão lá pregando o Evangelho do Senhor. Fiquem sob aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens, tá bom? Não é os seus bens que vai te levar a Cristo, e sim a obediência ao Senhor, tá bom? Ao seu arrependimento a Cristo, tá bom? Então, é muita coisa para se falar em uma hora só. Temos só 6 minutos para encerrar a programação e eu nem terminei de falar tudo que nós estudamos aqui sobre o tema dízimo, tá? Muitas dúvidas, muitas coisas. Eu tô aqui falando, tô com a boca até seca de tanto falar. Mas agora você estuda mais, a semana que vem você fala mais um pouco. Então, a teologia da prosperidade é uma barganha humana, tá? A teologia da prosperidade não vem de Deus. É uma barganha humana, não de Deus. Deus não é um fundo de investimento. De maneira alguma, Deus é um fundo de investimento, tá bom? A devolução do dízimo e oferta coloca Deus e o homem em suas devidas posições, Roque Fernandes. Criador e criatura, doador e receptor, Deus e mordomo. Então continue contribuindo com o Senhor, tá bom? Com amor e alegria, não com obrigação. Não julgue a quem recebe para fazer o trabalho do Senhor, porque o trabalhador... Essa história de que o dízimo, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, esquece. Não existe condenação. A igreja que pregar isso, o pastor que pregar isso, quem vai para o inferno é ele. Não há condenação quem está em Cristo Jesus. Não existe condenação mais. Entendeu? E se o dízimo tem poder para te levar para o inferno, então ele é mais poderoso do que o próprio Jesus, que o próprio Deus. Né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com esse tema, porque assim, muitas pessoas dizem, não farei assim por causa disso, né? Ah, mas a minha vida, ele baseia a vida dele com a vida daquele que está mais acima, né? De um patamar, porque eu digo, de algo social, né? Financeiro melhor. É um financeiro melhor. Eu tenho uma casa, ele tem 2, ele tem 3, então eu não vou dar, deixa que eles dão a minha parte, né? O que acontece muitas das vezes? Tem igrejas que
barram as pessoas de estarem no serviço do reino, porque não dão dízimo, não contribuem com oferta. Eu louvo a Deus porque a igreja que faço parte não age desta maneira, no meu ponto de vista, na minha vivência do Evangelho com Cristo, da onde eu faço parte, que é a Igreja Batista, né, onde nós somos membros. Eu louvo a Deus por isso, porque eu já fiz parte de igrejas que já fui em outras igrejas que elas... Já foi expulso de igreja? Fui expulso também. Que elas têm essas práticas errôneas, né? E tem alguns pastores que acabam distorcendo o Evangelho de Cristo, pegando o que é de Deus e fazendo uma bagunça, né? Levando muitas das pessoas, milhares e milhares de pessoas, a continuar com as práticas erradas, tá bom? Falam para as pessoas assim, ó, dê a sua casa como dízimo, que o Senhor vai te dar 2 casas. Isso é mentira. Não pague o aluguel da sua casa. Não pague o aluguel. Isso é coisa do diabo. Fique esperto, seu tonto. Não pague o aluguel da sua casa, dê o aluguel para a igreja, que o Senhor vai te dar uma casa, em vez de você pagar aluguel rock e alugar a casa. Imagina se ele alugar todas as casas dele e não receber. E aí, a hora que for do pagamento, ó, eu já paguei com o Senhor, tá tudo pago lá. Entendeu? Não é assim, tá bom? Seja honesto, justo, fiel ao Senhor, grato, amoroso, generoso, tá bom? Se você plantar bastante, você vai colher bastante. Se você plantar pouco, você vai colher do que você plantou, tá bom? O que isso significa? Se eu der 10, eu vou ganhar 10? Se eu der 100, eu vou ganhar 100? Não. Significa que você deve dar com alegria aquilo que o seu coração dizer para você fazer, tá bom? 20 horas e 57 minutos, teremos a segunda parte do dízimo, eu garanto a vocês, porque tem muitas coisas que nós devemos discutir aqui. Em 1 hora é pouco tempo para falarmos disso, mas alguma coisa que nós queríamos falar já, né, Rock? Já falamos, trouxe dúvidas às pessoas, e isso é muito bom para a gente do Fábrica de Louvores. Rock Fernandes aqui tem muita coisa para falar sobre dízimo. O Alexandre Camargo... Alexandre tem bastante coisa. Vamos ver no próximo. Eu já estou ouvindo hoje aí o estudo dos meninos aí. Então, porque eu comecei a estudar sobre isso, me deu mais vontade de saber mais. Por quê? Eu não sabia tanto sobre o dízimo. Eu achava, como o Rock comentou, eu estava caminhando meio assim, Rock Fernandes, sobre esse assunto. Meio somente para aquilo. Mas você, desculpa, você é um cristão pós-internet. E os pastores de hoje, as igrejas de hoje têm que saber disso. Existiu lá a reforma protestante, crentes antes da reforma, crentes depois da reforma. Hoje tem crentes antes da internet e crentes depois da internet. Isso quer dizer o quê? Que isso é bom, porque hoje só não estuda a palavra de Deus o crente que não quer mesmo. Porque até aqueles que não querem, recebe no celular, no momento que você abre o celular, você recebe uma mensagem, você recebe uma pregação, aí você ouve, você presta atenção. Hoje você está muito melhor como crente, informado, do que antes da internet, entendeu? Entendi. Era mais fácil você cair nas armadilhas, né? Exatamente. Mas ainda tem gente que cai na armadilha. Tem, vai ter sempre. Nossa, eu fico assim abismado quando a pessoa diz assim, se você comprar esse objeto aqui, ó, a escritura da sua casa está assinada. Isso é mentira, tá? Gente, é mentira. Jesus Cristo não pregou isso. Isso é coisa do diabo. Não tenha medo de falar sobre isso. Isso é o inimigo. É coisa do diabo, filho. Isso é coisa do demônio. Então você fica esperto. Abre seu olho, porque assim, não deixe de contribuir na casa do Senhor porque você acha que está sendo mal administrado. Porque tem igrejas boas. Procura igreja boa. Você entendeu? Procura igreja boa. Igreja que é muito linda e maravilhosa, tem louvor muito lindo e maravilhoso, esquece tudo isso. Esquece. Procura uma igreja que realmente ensine a palavra. Você vai se dar bem. Porque a gente geralmente busca um local bonito, um local confortável, isso é nosso, é coisa do ser humano. Do ser humano, né? Quer lugar bonito, maravilhoso, estacionamento, você entendeu? Mas esquece um pouco isso aí e procura um lugar que realmente prega o evangelho verdadeiro. Peça ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor, que o Senhor vai te levar ao lugar certo, vai te trazer ao lugar, vai confortar seu coração, e eu tenho certeza que você vai ser grato a Cristo e vai contribuir com alegria, com gratidão, e não vai ficar olhando para esse tipo de coisa, que o mais importante é que você discernir o evangelho a toda criatura, a todo aquele que necessita do amor
de Cristo Jesus, tá bom? 21 horas e 1 minuto. Falamos pouco, Vambora. falamos muito pouco sobre o dízimo. Eu acho que falamos pouco, Rock. Vamos falar na próxima. Você vai preparar mais pra nós aí? Sim, na segunda que vem continuaremos a parte 2 do dízimo. Porque Dízimo 2! queremos continuar Diogo falando. Borges! Queremos continuar falando sobre isso porque assim é muito importante sabermos mais. E eu vou procurar os meus pastores, os meus líderes que me instruam mais sobre esse assunto. Como o Rock Fernandes falou, a internet também nos ajuda bastante, né? Mas temos que tomar cuidado em replicar algumas pregações, alguns evangelhos criados por homens, não por Cristo Jesus, nem está escrito na palavra do Senhor. Eu queria convidar agora o Alexandre, que falou bastante hoje, para fazer a oração de encerramento do programa, né? O Alexandre falou bastante, então Alexandre, ore por... Tá gripado, mas vai orar. Vamos orar pelos nossos irmãos aí, tem pessoas enfermas, pessoas que necessitam das nossas orações, para restituição de casamento, para empregos, tem pessoas acidentadas, tem cidades embaixo de água, pessoas perdendo seus bens. Tá feio o negócio, Né? tá feio o negócio mesmo. Faz um pacotão aí e vamos orar ao Senhor, tá bom? Alexandre? Com você. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos hoje. Mais uma noite aqui, divulgando a sua palavra. Hoje falando sobre o dízimo, né? Esse assunto tão importante, né? Que tanta gente confundou com isso. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão enfermas, que estão no leito do hospital, todas as pessoas que estão na rua, que estão dormindo na rua, longe da família, aos presidiários, todas as pessoas que estão sofrendo com essas catástrofes naturais que estão ocorrendo, com essas enchentes. Que o Senhor possa abençoar, colocar no coração de cada um. E abençoe também todas as pessoas que estão aqui com a gente assistindo essa programação. Que assim o Senhor possa dar muita paz para a gente, muita saúde, muita luz, e possamos sempre estar estudando a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero agradecer a todos pela presença aqui, tá bom? Tivemos presença de muitos irmãos. Obrigado, Tiago, Alexandrão Camargo, Cleitão, que participou bastante. Também tivemos aqui o nosso querido irmão... Esse crente é lá de São Paulo, né? De São Paulo. Aline, Paloma Cruz esteve também conosco. Também a minha esposa, Dana Salles, Fernando Brito. Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado aqui pela participação do programa. Ivanete Domingues, conhece, Rock? Conheço. A Rose também. Todos que estiveram conosco e estarão vendo essa programação mais à frente. Que nós podemos ter abençoado sua vida aqui com um pouquinho do que aprendemos sobre o dízimo. Aprendemos pouquinho só, mas queremos trazer mais para vocês aqui, tá bom? Obrigado, Rock Fernandes. Pela programação, menino. Valeu. Alexandre Camargo, continue orando por essa equipe aqui, porque nós trabalhamos aí bastante para trazer conteúdo para vocês aqui. Às vezes Ele trabalhou. ficamos com medo às vezes, mas vocês oram comigo, então o trabalho é junto, né? Para que possamos continuar trazendo coisas que vêm do Senhor e não do nosso coração, tá bom? Amém. Um forte Valeu. abraço e até segunda-feira às 20 horas aqui no Fato de Dízimo Novo. 2. E vamos continuar com esse tema? Dízimo 2? Dízimo 2, tá bom? Um forte abraço, até segunda-feira, Valeu. na graça do Senhor Jesus. Ah, Rock, esqueci uma coisa. Cadê o tchan, tchan, tchan? Esqueci uma coisa, vai ter a Festa das Nações, dia 14 de março, né? Mas dá tempo dele falar sobre isso. Então, na próxima programação, a gente vai passar para vocês aí a agenda das festas lá na nossa Valeu. igreja, no templo onde nós contribuímos. Um forte abraço, em nome de Jesus, amamos vocês. Beijo! Valeu. Pam, 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 pam.